Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, passando aqui para gravar um pão diário rapidamente, falando-lhes um detalhezinho todo especial, ok? É um detalhezinho para quem gosta de Bíblia, é coisa simples, gente, mas é bom demais. A Bíblia tem essas minúcias preciosíssimas. Lucas capítulo de número 5, versículo de número 5. Lucas 5, você sabe. É o texto que fala sobre a pesca maravilhosa. Não é a pesca milagrosa de João capítulo de número 21. É a pesca maravilhosa de Lucas capítulo de número 5. Aí tem-se alguns motivos, circunstâncias pelos quais esse é tratado como maravilhosa e aquela tratada como milagrosa. Mas enfim, quem faz milagres e quem faz maravilhas é o Senhor Jesus e é isso que interessa, tá certo? Mas o verso 5, que é normalmente a temática, que é normalmente o texto que nos sobressai aos olhos, sobretudo acerca de que Pedro vai dizer após um reconhecimento, mas eu quero falar-lhes sobre o reconhecimento. Quer ver? 5 e 5. Jesus dá uma orientação a Pedro, uma orientação louca, no sentido humano da coisa, ilógica, irracional no sentido humano da coisa, totalmente contrário àquilo que se entende por lógico, até porque o meu Deus não precisa de realidades, meu Deus não precisa que seja óbvio, meu Deus não precisa que seja lógico, meu Deus só precisa que seja a sua vontade, ponto. Sua vontade desafia tudo e todos. Mas olha o que vai responder Pedro. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a tua palavra lançarei a rede, você já ouviu inúmeras vezes, mas eu queria chamar a atenção para uma questão linguística do texto. Quando diz, e respondendo Simão disse-lhe, mestre, em grego, epistata. E respondendo Simão disse, epistata. Ele não disse Rabone, ele disse epistata. Rabone é a palavra grega que se usa para um mestre na condição de ensinador. Não que Jesus não fosse ensinador, algumas vezes ele foi chamado e ninguém é tão mestre por excelência no quesito educacional, no quesito pedagógico, ninguém ensina como ele, ninguém fala como ele. Mas aqui ele não chama mestre na língua grega como Rabone, como ensinador, como aquele que profere palavras de sapiência, palavras de sabedoria. Aqui ele chama um mestre de epistata. E epistata é aquele mestre que manda, é aquele mestre que ordena, é aquele mestre que tem voz de comando, é aquele mestre que lhe é, por direito, a ordem, ou melhor dizendo, lhe é dado o direito de ordenar. Ele é senhor, ele é mestre. Agora, vê se você entende. Isso aqui é lindo demais. Jesus já tinha feito milagres? Não. Pedro já havia recebido o fruto da provisão? Não. As redes já haviam se enchido? Não. A malha da rede já estava rasgada de tanto peixe que veio? Não. Mas como é que ele reconhece que Jesus é epistata, isso é, aquele que tem direito de mandar? Sabe por quê? Porque Jesus utilizara o barco de Pedro para pregar. Então havia fé no coração de Pedro, a ponto dessa fé produzir um reconhecimento que esse Jesus era mestre, não apenas para ensinar, mas era mestre para ordenar, para mandar. Ele não tem o direito apenas de instruir, ele tem o direito de organizar, de ordenar. Aí eu lhe pergunto, aonde a fé de Pedro foi provocada? Aonde a fé de Pedro foi alimentada se Jesus não havia feito milagres ainda nesse episódio? Se o milagre da provisão ainda não acontecera, sabe o que aconteceu? Versos anteriores, glória a Deus, diz que Jesus estava pregando. Então a fé não vem, como se diz muito, através de milagres. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus.
Eu estou dizendo para vocês que Pedro não é do tipo daquele que é dito que precisa-se necessariamente ver o milagre para crer. A fé não vem por ver, a fé vem pelo ouvir. Então Pedro não viu a rede se enchendo, Pedro não viu o peixe, Pedro não viu o cardume, Pedro não viu a provisão, mas ele creu, porque ele não viu, mas ele ouviu, e a fé vem pelo ouvir. Então Pedro não precisou ver para crer, Pedro precisou crer para ver. Então receba esta palavra. Você pode não ter visto ainda o barco se encher, você pode não ter visto ainda a provisão de Deus chegar na sua vida, mas se Deus tem falado, creia. Você não tem um barco cheio, você não tem a rede cheia, mas você tem uma palavra, e essa palavra produzirá fé. Então creia e verás, não é veja e crerás, é creia e verás. Tá bom? Deus te abençoe. Mestre Epitata e não mestre Rabone. Não que ele não seja Rabone, mas nesse ponto Pedro está dizendo que ele é mais do que um Rabone. Ele é mais do que alguém que ensina bem. Ele é alguém mais do que alguém com palavras persuasivas que fala bonito. Ele é alguém que é mestre Epitata. Isso é que tem direito de obrar, de ordenar, de mandar. Ele manda e o mar se abre. Ele manda e o mar vem, produz peixe. Uma vez essa voz de comando já disse às águas, aos mares, frutificai, multiplicai, e ela frutificou, ela multiplicou, bendito seja Deus. Então receba esta palavra. Ele não é apenas o teu Rabone que enche a tua mente de conhecimento, ele é epistata, isso é, ele é aquele que manda, ele é aquele que ordena, e sob a sua voz de comando todas as coisas obedecem à sua palavra. Ele é o Logos, o verbo de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, tá bom? Receba esta palavra, deixe seu like, inscreva-se no canal e seja abençoado para a glória de Deus. Amém.